Luffy é suede ayalela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã, eu tô com um tema que ele é meio polêmico, porque hoje muitos não se adequam a certos movimentos que são distorcidos. Mas nós vamos ler um texto aqui que tem a epígrafe de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo em Tessalônica e em Bereia. E diz aqui: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, aonde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, disse ele, é o Cristo, que era ungido, prometido dos judeus. Mas aqui diz que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucos, e muitas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de invejas, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando-se o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-lo para fora, junto do povo. Porém, não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos esses procedem contra o decreto de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os príncipes da cidade, que ouviram estas coisas. E tendo, porém, recebido a satisfação de Jason e dos demais, os soltaram, e logo os irmãos enviaram de novo a Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom agrado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras e as coisas que eram ensinadas assim. E de sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas de classes nobres, e não pouca, e varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá exercitar a multidões. No mesmo dia, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar,
mas Sila e Timóteo ficaram ali. Bom, amado, o nosso tema, conforme eu já expressivamente disse, porque muitos hoje não se adequam, não se adaptam, não se coadunam a certos movimentos que são distorcidos. Conforme nós lemos aí, e nós observamos, pelo que nós lemos dentro dessa passagem, está bem esclarecido. O primeiro ponto que é a falta do esclarecimento. E muito não quer esclarecimento. Muitos dizem que letra mata de raiva quem não quer ter conhecimento, quem não quer ter entendimento. Então, a falta de esclarecimento, hoje, não é diferente. Hoje, há muita situação que o crente é papagaio. O crente, ele reproduz, ele é imitador. Quando no livro de Oséias disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, não foi por falta de esclarecimento, foi por falta de querer obedecer, examinar as escrituras. É conforme diz no capítulo 6, no versículo 6 de Oséias: conhecemos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Então hoje o primeiro ponto dessas situações distorcidas, por falta de adequação de quem quer crescer em graça e conhecimento, é a falta de esclarecimento. Outro ponto é a informação desinformada. É conforme eu já antecipei, papagaiamente, repetidamente, mas não examinam, não procuram ver fonte esclarecedora, não procuram ver a origem, se ela tem verdadeiramente a notificação exata para ter o conhecimento adequado. E o terceiro ponto também são as manipulações emocionais, que hoje é uma deformação religiosa imperativa luciferiana. E hoje é fácil essa manipulação emocional, trabalhar no psicológico. Qual ser hoje não está abalado emocionalmente, desequilibrado socialmente, financeiramente, atingido por alguma enfermidade ou algum débito ou alguma situação? Então essa condição hoje, desse quarto ponto que eu vou falar, que é a corruptividade religiosa, é fácil trabalhar nesse emocional, nesse psicológico, que é a fragilidade da ansiedade do ser humano hoje, pela solicitude emergencial. Então é fácil essa manipulação emocional por essa corruptividade religiosa. Mas eu não estou generalizando aqui todos os líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, que têm uma responsabilidade e um compromisso, conforme alguns nós vemos no decorrer da mensagem. Porque os conflitos é justamente os que não têm ocupação de trabalho, tá? Ou não faz nada para o bem-estar, que falou ali os vadios, né? Resumo: os encrenqueiros, fofoqueiros, né? Os intrigueiros, os inimigos, os mentirosos, arrogantes, que o arrogante não é aquele que anda com carrão, come, bebe, dá melhor comida, melhor bebida. O arrogante é aquele que quer falar e não quer ouvir, quer ensinar e nunca aprendeu.
por causa da sua axiologia, argumentologia, conceitologia. Mas Jesus, quando disse aprendei de mim, aprender é ouvir para praticar. Então, esses vadios, conforme eu já resumi, que são encrenqueiros, fofoqueiros, intrigueiros, inimigos, mentirosos, arrogantes, alvoroçadores, né? Destruidores de bens. Bom, relacionamento e excitadores de multidões, que eles não querem relacionamento positivo. Há uma fala de Hitler que é muito interessante. Ele diz que o ser humano, um ser humano, ele é muito inteligente, mas ele na multidão, envolvido numa multidão, ele é burro. Ele fala isso com propriedade, de experiência, porque ele manipulou a muitos. Não vamos entrar na história secular, mas eu estou usando essa filosofia distorcida, que é uma realidade dessa futilidade e banalidade do ser que não quer crescer, que não é examinador. Observar. Agora a determinação esclarecedora. Primeiro, instrui o sábio, e ele tornará-se mais sábio. Segundo ponto, ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Terceiro ponto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quarto ponto, a ciência do santo é o quê? A prudência. Tudo isso está em Provérbio, capítulo 9, do versículo 9 a 10. Instrui o sábio, ele se tornará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência dos santos é a prudência. Então, para a gente terminar aqui esclarecendo, não havendo a sábia direção, o povo cai. Não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança, conforme está em Provérbio 11:14. Não havendo sábia direção, o povo cai, o povo se deixa se manipular, se deixa se envolver. Mas na multidão de conselheiros, de homens e mulheres fiéis, com responsabilidade com o reino do céu, há segurança. É por isso que, conforme nós vemos no texto, muitas mulheres distintas se converteram e nobres receberam com satisfação, eram religiosos, mas tiveram esclarecimento do sábio conhecimento que era dado por Paulo, os 3 sábados naquela sinagoga. Então foi o tempo do aprendizado. E hoje, não se tem mais escola dominical, estudo, não se tem mais palestra, não se tem mais um tema para expor, esclarecer e ensinar, que o povo hoje, ele quer viver na imersão da indução, que é essa distorção luciferiana imperativa nos dias odiernos. Não estou me importando se você não vai receber bem esse estudo esclarecedor, essa mensagem expositiva, mas o que o Espírito de Deus nessa manhã me incomodou para falar e me mostrou nessa passagem, que não é diferente nos dias em que estamos vivendo, são essa mesma futilidade. Mas que Deus abençoe você que quer crescer em graça e conhecimento, examine as Escrituras, porque foi o que Jesus nos ensinou. Sermos tardios no falar, rápido no pensar,
não tomar decisão precipitada, não deixar nos envolvermos emocionalmente, mas examinar para crescer em graça e conhecimento. E eu afirmo que Lef é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.